capitais como Belém, apesar de vários obstáculos, é possível ver alguns postos de trabalho ocupados por pessoas com deficiência, resultados de muita luta. Socorro nasceu com baixa visão. A mãe teve toxoplasmose na gravidez. Mora com a família na periferia de Belém e, há 18 anos, teve o primeiro contato com o que viria a se tornar sua grande paixão profissional. Porque, na verdade, as metodologias voltadas para a dança, para a pessoa com deficiência visual, ela foi criada pela professora Marina Mota, que veio com projetos e pesquisas desde 2004. Então, o boneco, que é um boneco que ela traz para experimentar conosco, onde a gente faz o movimento, ele é todo flexível, ele traz o movimento e depois a pessoa cega ou a pessoa com baixa visão, ela consegue identificar muito mais rápido do que identificar o movimento numa pessoa. Mas quando o Socorro chegou à Universidade Federal do Pará, as metodologias baseadas no tato não eram usadas nos cursos de dança. E as pessoas acabavam me tratando como se eu não precisasse de nada, e na verdade eu preciso. E aí eu precisava falar para os professores: professor, eu não estou enxergando, você precisa chegar mais perto. Professor, o vídeo, tem que me mandar o vídeo com antecedência, que eu leio ampliado. Vários estudantes passam pelo que a Socorro passou, o que levou à criação em 2017 da Associação de Discentes com Deficiência da Universidade Federal do Pará. A gente luta para que se tenha de fato inclusão, acessibilidade e uma estrutura melhor. Dentro da universidade a gente luta contra o capacitismo, que é a discriminação e o preconceito contra pessoas com deficiência. Quando eu entrei aqui em 2014 não tinha nada disso. Qual é a acessibilidade? Colocar o caminho podotátil ao redor do prédio, como se o cego só andasse ao redor de um prédio, e uma rampa que o cadeirante sobe escalando e desce entregando a alma dele a Deus. Pronto. Quando a gente foi questionar, preciso dizer sim, que no começo a gente não foi bem ouvido, não. A falta de acessibilidade faz com que muitos alunos desistam. Socorro mesmo até pensou em abandonar o curso, mas se formou há 2 anos e conseguiu trabalhar como professora em 2 escolas de dança de Belém até agora. Eu me apresento às pessoas ou aos meus alunos, eu sempre digo que eu tenho baixa visão. A minha forma de dar aula, vocês vão compreendendo conforme a gente vai trabalhando e vendo esse processo. Então, eles me receberam muito bem e a gente vai construindo. Ela ajuda a gente com muitas coisas, é uma pessoa super criativa, disponível, ela está sempre disponível para ajudar a gente. E eu, como a dona da escola, super confiei nela. Tanto é que no primeiro dia de aula dela, eu já dei responsabilidades que, como ela mesma falou para mim, que nunca uma outra pessoa tinha dado para ela. Ela tem uma energia boa e cativante e ela consegue fazer com que a gente se sinta confortável na aula. Foi na minha primeira aula que eu soube que ela era deficiente visual. Isso para mim não fez diferença nenhuma. Para eu conseguir chegar ao meu trabalho, eu pego 2 conduções. Mas eu não enxergo para longe, então às vezes eu peço ajuda para as pessoas e aí eu fico pensando, os ônibus nem todos têm acessibilidade para quem é usuário de cadeira de rodas. Eu sou presidente dia 2 de novembro e a minha prova para o vestibular era em dezembro, mas na época eu fiz para agronomia. Na UFRA, que é a Universidade Federal Rural da Amazônia, aqui em Belém. Da própria universidade, alguns professores falavam assim: cara, pra que tu vai fazer agronomia? Tu é cadeirante, tu tem que entrar tu vai ter que entrar na zona rural, tu vai ter que fazer isso, aquilo. Sem me dar pelo menos a oportunidade de viver aquela experiência, de saber o que eu posso fazer. Eu decidi trancar o curso, sabe? Porque isso daí já estava me deixando muito triste. Aí eu
conheci o esporte, eu conheci o basquetebol em cadeira de rodas, aí conheci a dança esportiva em cadeira de rodas, o atletismo, entre outras modalidades. Então, aí dentro do esporte eu achei o caminho da educação física. Metade do ano passado eu consegui me formar e agora eu estou nessa caminhada aí para tentar conseguir, enfim, um emprego. Eu já fui tentando chegar em processo seletivo, chegou uma vez que eu cheguei até a etapa final. Só que aí quando a pessoa descobriu que eu era usuário de cadeira de rodas, ela falou, não dá porque aqui na escola tem um degrau, aí você não vai conseguir entrar e tudo. Ele me rotulou, é cadeirante, não sobe degrau. A gente ouve de empresas o seguinte, mas contratar pessoa com deficiência visual dá muito trabalho, NVDA e 2Vox, um software e o outro apenas um ledor de texto. Eles são muito caros, vai quebrar o orçamento da minha empresa, quando que na verdade é de graça. Então a gente tem que continuar batendo na porta, porque uma hora ela vai abrir. Como Davi, de Belém, Carolina, de São Paulo, se formou em Educação Física. Aos 22 anos, ela sofreu um acidente de moto. Há 4 anos na área de ginástica laboral. Voltei ao trabalho 3 meses depois do meu acidente. A minha gestora enxergou potencial e possibilidades antes mesmo de eu acreditar que era possível. Hoje eu entendo conceitualmente como privilégio de ter sido enxergada enquanto pessoa, enquanto profissional. E 2 anos depois eu já estava nas empresas de novo, dando aula de ginástica laboral, mas sentada na cadeira. No Brasil, a lei de cotas determina que empresas com mais de 100 funcionários preencham de 2% a 5% dos cargos com pessoas com deficiência. A lei existe desde 91, mas foi em 2004, a partir do decreto 5296, que a fiscalização aqueceu. Você não quer trabalhar aqui? Tem uma vaga de recepcionista, telefonista, secretária, eram ótimas oportunidades, mas todas muito desconectadas do meu perfil. E aí eu fui entender que, por causa da lei, as empresas querem contratar pessoas com deficiência, são obrigadas, mas não sabem como fazer. E percebi que a minha história podia ajudá-las a olhar para a pessoa a partir do perfil e a deficiência ser acomodada junto, né? Com sócios, parceiros e uma equipe de 20 pessoas, Carolina hoje está à frente do grupo Talento Incluir, que já conseguiu emprego para mais de 8.000 profissionais com deficiência e tem ajudado empresas na América Latina a criarem equipes de trabalho inclusivas. Mas muitos são barrados antes de chegarem na idade de trabalhar. A gente tem 61% o número de alunos com deficiência que não chegam ao ensino médio, enquanto alunos sem deficiência 38%. Para vencer os desafios que ainda travam a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, o Brasil tem investido na cooperação internacional. Deve ser pensado desde o ambiente escolar, em que essas ações elas não são assistencialistas, ou não devem ser, porque as pessoas com deficiência elas devem ser sempre agentes do seu próprio destino, mas para isso precisam contar com políticas públicas efetivas e de qualidade para que possam, enfim, cumprir seu papel social como qualquer ser humano. O Programa Eurosocial é um programa de cooperação da União Europeia com toda a América Latina. E o objetivo principal é apoiar o fortalecimento das políticas públicas que têm impacto na coesão social. Todos os países estão fechando as escolas especiais e que um dos pontos mais importantes foi a integração do docente de apoio. Digamos, as pessoas com deficiência têm na mesma turma uma pessoa dedicada que apoia a pessoa para que possa desenvolver todas as tarefas que tem que fazer no seu processo de aprendizagem. Nós, através do nosso programa regional Eurosocial, temos investido nesta área, não chegar com soluções, porque nós não temos soluções para todas as coisas, mas sim trabalhar junto com as instituições. A partir das experiências dos outros, e isso foi o trabalho fundamental do Eurosocial, nós podemos construir um modelo que supere as fraquezas dos modelos anteriores, que corrija as imperfeições identificadas.
No Brasil, quase 372 mil pessoas com deficiência estão empregadas na administração pública, em empresas públicas e sociedades de economia mista e nas empresas privadas, o que representa uma ocupação de apenas 53% das vagas reservadas para estas pessoas. Para o embaixador da União Europeia no Brasil, para que esse percentual aumente, a lei de cotas precisa se somar a uma maior conscientização. As medidas afirmativas buscam justamente colocar realmente as vantagens que as empresas, o setor público vai ter tendo pessoas com deficiência trabalhando com eles. Vantagens que foram percebidas por alguns grandes negócios brasileiros, como a Natura, que tem cerca de 7% dos colaboradores com alguma deficiência. Tendo aqui entre seus colaboradores diferentes pessoas com diferentes histórias de vida, diferentes características, mais próximo a gente tende a estar das nossas consultoras de beleza e dos nossos consumidores, que refletem a sociedade brasileira, que nos ajuda a criar soluções, que nos provoca a buscar formas diferentes de fazer, de atuar e de inovar. Nós temos o Centro de Distribuição São Paulo, que é um espaço que ele foi concebido desde o início para que ele pudesse incluir mais pessoas. Funcionários que não têm deficiência, que eles passam por uma formação em Libras, do básico ao avançado, para poder apoiar na inclusão de pessoas com deficiência auditiva. Adoção de tecnologias como o Picking by Light, onde a separação de produtos, algo mais específico do nosso negócio, mas muito importante para o nosso negócio, ele é feito por cores. Tenho paralisia cerebral, sou formada em administração e dentro da Natura já exerci várias funções. Fiquei 7 anos na área financeira. Eu quero chegar um dia no cargo da liderança, quem sabe se tornar uma vice-presidente, por que não? E também desejo que a inclusão no Brasil de fato aconteça, que todas as pessoas com deficiência consigam essa oportunidade de estar no ambiente de trabalho, que seja algo natural, de não olhar a pessoa com deficiência como um coitado ou como um super-herói. O sonho de Aline vai de encontro a uma experiência mais avançada que existe na Espanha, onde uma organização de cegos criada há 80 anos cresceu e passou a formar o chamado Grupo 11, que tem uma fundação e um conjunto de empresas. Hoje é o 4º maior empregador do país, com 73 mil trabalhadores, dos quais 60% têm alguma deficiência. O grupo tem gerado ainda 10 mil novos empregos por ano. Temos uma cadeia de hotéis, 27 hotéis na Espanha. Nossa lavanderia industrial é líder do mercado espanhol. As pessoas com deficiência podemos ocupar cargos de gerentes, cargos de coordenadores, diretores. Temos atualmente na Colômbia 2 lavanderias industriais. 65% das pessoas que trabalham na Colômbia também são pessoas com deficiência. O competidor começou a contratar pessoas com deficiência para também se posicionar. Enquanto a experiência espanhola ainda não é estendida ao Brasil, pequenos negócios que sequer são obrigados a contratar pessoas com deficiência renovam a esperança de pessoas como o Gabriel. Ele, que já era super ativo no teatro e nos esportes, agora se arruma todas as manhãs para o trabalho em um escritório de advocacia em Belém. Tu abrindo a porta, eu falo, bom dia, boa tarde, cedo ou água ou café. Eles são muito amigos, eles têm um carinho, isso aí é muito importante. A mãe o acompanha até o trabalho, já que o trânsito da cidade é perigoso, mas se despede ao chegar no local, onde Gabriel tem total autonomia. Então ele continua fazendo aquele trabalho inicial de entrega, distribuição de documentos dentro dos setores, mas também faz aí a parte de recepção. O Gabriel é dedicado, ele é disciplinado, ele é responsável, que estão perdendo essas empresas, que não buscam essas competências.
Entrar no mercado de trabalho é um desafio. Para a pessoa com deficiência, é uma grande batalha. Nas cidades grandes existem algumas oportunidades. Mas em municípios do interior, ribeirinhos, onde as estradas são os rios, tem sido ainda mais difícil. Dezesseis municípios formam a Ilha do Marajó, no Pará, a maior ilha costeira do Brasil. É também a maior ilha fluviomarítima do mundo, banhada pelo Oceano Atlântico e pelos rios Amazonas e Pará. É a principal ilha do gigantesco arquipélago do Marajó, que ainda abrange o estado do Amapá. Especial pela presença impactante da floresta amazônica e por abrigar o delta do Amazonas, onde deságua o maior rio do mundo. A gente é ilhéu, né, porque mora em ilha, e a gente tem necessidade de fazer esse deslocamento, vai e volta. Com mais de 530 mil habitantes, as principais atividades econômicas da Ilha do Marajó são o extrativismo, a criação de búfalos e o artesanato. O território de mais de 40 mil quilômetros quadrados é dividido em duas regiões geográficas, a de Breves e a região que engloba os municípios de Soure e Salvaterra. Nossa equipe foi conhecer a realidade dos moradores com deficiência que vivem nesta região. Quando o assunto é trabalho, vimos que a coletividade é bem organizada e encontra oportunidade de renda quase que exclusivamente nas atividades artísticas. Dercy teve paralisia infantil e preside há 23 anos a Associação de Pais, Amigos e Deficientes de Soure. Nós temos aproximadamente 200 associados, todos os tipos de deficiência, físico, auditivo, visual, síndrome de Down, autista. A gente tem sócios que fazem doces caseiros, fazem bordados, da nossa cultura marajoara, né, que é para colocar nas camisas. E aí as costureiras, elas aplicam na camisa, e aí o turista compra, o nativo também compra. Todos eles têm outras atividades, geralmente informais, né? Não são empregos formais. Não, é tudo informal. Informal como Paulo, que aos 6 meses foi diagnosticado com anemia falciforme. Devido a essa doença ser sanguínea, a gente não pode fazer esforço físico. A gente é limitado a uma série de coisas. Acho que eu fui o primeiro ambulante aqui. Aí eu peguei e disse, vou mandar fazer um carrinho para mim. Eu mandei fazer um carrinho, aí no outro Réveillon, botei meu carrinho e vendi. Mas se a gente não tiver dinheiro para pagar, a gente não vai fazer o tratamento em Belém. E esse tratamento é muito importante. Teve gente que já comentou assim, tu só veio passeando em Belém. Eu digo, me dá a tua saúde, pega a minha doença e vai passear em Belém. Kelly vendia roupas por várias cidades da Ilha do Marajó e já tinha cargo de gerente quando sofreu um acidente de carro há 4 anos. Eu fui rejeitada e de lá para cá eu fiquei em Belém por 2 anos, fazendo tratamento. Aí eu vim para cá, numa depressão. Aí a minha prima me convidou, eu ajudava ela a fazer os doces, chocolate e tudo mais. Os meus bombons, eles são assim, trufados. Como são as trufas também, porque eu também faço trufas para aniversário, casamentos. Josival trabalha na barraca da mãe em uma praia de Soure. Ali, ele tem contato com pessoas de fora que fazem turismo de experiência na região. Tivemos que fazer as poldagens dos coqueiros lá na praça. Na hora que eu fui passar para a copa do coqueiro, o teçado engatou e eu escapuli. Aí eu perdi uma parte do antebraço. Me trocaram da função, aí me passaram para vigilante. Quando eu comecei a trabalhar de garçom aqui, eu encontrei um pouco de dificuldade. Eu não podia carregar as bandejas. Aí nisso eu fui me adaptando. Comecei a equilibrar, jogar o peso menos para esse lado defeituoso e até que eu consegui.
nós temos um grande déficit da inserção mesmo de portadores de necessidades especiais no mercado de trabalho turístico. Eu estou atualizando um sistema que é do Ministério do Turismo, onde tu tem lá alguns dados que falam sobre a acessibilidade dentro dos destinos turísticos. Infelizmente, não existe. A gente ainda caminha por um processo de conscientização dos empreendedores. Anselmo Michael tem uma deficiência congênita no pé. Ele trabalha na Secretaria Municipal de Turismo de Soure. Entrei através de concurso público, me valendo da lei. Nós temos a lei que diz 5% baseado no número de vagas que o concurso oferece. Em 2021, a Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência no Brasil completou 30 anos. Nós percebemos que existe o cumprimento da cota por grandes empresas. A grande debilidade se dá fundamentalmente nas empresas de médio e pequeno porte, principalmente em municípios menores. Procuramos algumas entidades, como a Associação Brasileira de Supermercados, e conversamos com eles a respeito da possibilidade de nós formularmos um protocolo de intenções. A nossa ideia com esse protocolo é permitir que as pessoas com deficiência participem de cursos de formação na Escola Nacional de Supermercados e recebam o treinamento necessário para o desempenho das suas funções, de acordo com as suas próprias deficiências. A razão desse protocolo é nos dar a capilaridade necessária para chegar a todas as partes do território nacional. Enquanto se espera o surgimento de empregos formais em cidades do interior para pessoas com deficiência, é preciso muita criatividade, visão, atitude e sensibilidade para motivá-los. Apaixonadas pela Ilha do Marajó, as irmãs Andréia e Andrena Scaff lideraram 2 iniciativas importantes. Andrena trouxe para a praia de Barra Velha, em Soure, o projeto Praia Acessível, que já acontecia no município de Portel, também na Ilha de Marajó. É maravilhoso, é uma emoção absurda, que muitos deles têm histórias, nos chegam histórias de que não frequentam a praia há anos. Nós ainda não temos a cadeira anfíbia, que é a cadeira própria para banho. Pelo fato dela ser um custo muito alto, a associação ainda não tem condições financeiras. Nós selecionamos voluntários para participar do evento e eles ajudam desde a saída da casa da pessoa, que nós vamos buscar nas casas, até a chegada na praia. Chega na praia, todas as dinâmicas, tem os voluntários que estão apoiando e no retorno dessas casas também. A agente de turismo Andréia se inspirou no trabalho da irmã Andrena para fazer uma edição do evento Moda Marajoara, que incluísse as mulheres com deficiência, tanto como modelos do desfile e do catálogo, como na confecção de roupas de banho e de outras peças. Então a gente fez uma pesquisa de campo com costureira, fomos adaptando o bordado para que elas não se sentissem incomodadas. As nossas peças, elas têm velcro, elas têm botões adaptáveis a várias formas, porque cada pessoa com deficiência tem um padrão. A gente convidou 2 modelos profissionais, então foi muito legal elas terem essa relação com modelos de passarela, modelos que participam de grandes concursos, com elas, para elas também se sentirem iguais a todas nós. Foi um momento muito especial para mim, porque tipo assim, antes eu tinha um sonho de desfilar, não sabia como, mas eu tinha um sonho, até antes do acidente. Então, para mim, ali foi uma forma de me libertar e, através das fotos do desfile, falar assim que eu posso fazer, entendeu? É muita responsabilidade, tá desfilando, ela ficou um pouco nervosa, ela riu, ela lembra. Ela gostou muito desse processo. O que você mais gostou? Meu cabelo, para quem nasce. Foi a realização de um sonho, até pelos cabelos, que colocaram um cabelo longo para ela, ela jogava para tudo quanto é lado. Carlos não desfilou, mas ajudou a bordar as peças de roupas que foram exibidas. Ele gostou de ter cadeirante, síndrome de Down, surdo, ele gostou muito e ficou muito emocionado, ele amou muito. Em todas as peças, o grafismo marajoara. Que uma marca registrada que os índios nos deixaram, né? Porque aqui nós tivemos índios que habitaram a partir do século V. E eles deixaram um legado de conhecimento para a gente. A nossa arte, ela pode ser reproduzida no formato de trabalho
de renda, de emprego, de empoderamento social para toda uma classe. Na época colonial, a ilha de Marajó se chamava Ilha Grande de Joanes, um passado gravado nas ruínas do atual povoado de Joanes, hoje pertencente ao município de Salvaterra. Aqui mora a artesã Silvia Negrão, que se dedica à continuidade da cultura marajoara. Um trabalho que começou a desenvolver depois que veio de Belém há mais de 20 anos e não encontrou emprego. Fui batendo em porta e sempre não, porque não tinha serviço que fosse capacitado para mim. Na realidade, aqui no Marajó, a gente vê poucos deficientes trabalhando. Por mais que a gente não queira, mas ainda hoje existe isso, né? E também assim, aqui ainda tem muito aquela coisa da família isolar o deficiente. O artesanato ajuda muito mesmo. É da arte que Damasceno também tira o sustento. Eu sou artesão, trabalho, faço negócio de paneira, essas coisas, teço rídio, faço pulsar. Ó, ficou o narizão bonito. Eu apanhei um choque de eletricidade no rosto. E eu perdi os 2 lados da vista, com 19 anos. Aí, com 22 anos, eu me aposentei por invalidez. É bom eu corri atrás e tal, consegui uma aposentadoria de um salário mínimo. Um dos grandes mestres da tradição oral brasileira ainda vivo, criou o Búfalo Bumbá em Salvaterra, na Ilha do Marajó. É repentista, cantador de carimbó e tem mais de 400 composições. Uma dedicação que já lhe rendeu vários prêmios de cultura. Desde a idade dos 12 anos já era compositor. Me ajudado muito na vida financeira, entendeu? Porque emprego mesmo, a gente não tem emprego aqui para deficientes visuais.